Esse é um dos maiores mistérios esquecidos da história, e quase ninguém fala sobre isso. No meio de uma região isolada da Indonésia, longe das rotas turísticas e escondido por montanhas e florestas densas, existe um lugar que desafia tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. Um vale silencioso, onde dezenas de estátuas gigantes de pedra permanecem espalhadas, olhando para o vazio há séculos, ou talvez milênios. O mais estranho não é apenas a aparência dessas estátuas, algumas com formas humanas, outras com expressões completamente incomuns, mas sim o fato de que ninguém sabe quem as construiu, como foram levadas até lá, ou por quê. Não existem registros históricos confiáveis, nenhum texto antigo descreve sua origem, nenhuma civilização conhecida daquela região tinha tecnologia aparente para criar algo daquela escala. E mesmo assim, elas estão lá. Testemunhas modernas que visitaram o local relatam uma sensação estranha, como se estivessem sendo observadas. Algumas dizem que o silêncio do vale é diferente e pesado, quase sufocante. Outras afirmam que há algo naquele lugar que não parece natural, como se aquelas estátuas não fossem apenas esculturas. Mas o mais inquietante é que algumas delas parecem ter sido posicionadas de forma estratégica, como se estivessem guardando algo. E talvez estejam, porque quanto mais pesquisadores tentam entender esse lugar, mais perguntas surgem, e nenhuma resposta é realmente suficiente. Durante muito tempo, o Vale de Bada permaneceu praticamente desconhecido pelo resto do mundo. Localizado em uma região isolada da ilha de Sulawesi, o acesso sempre foi difícil, cercado por florestas densas, terrenos acidentados e caminhos quase impossíveis de atravessar. Isso fez com que, por séculos, aquele lugar permanecesse intocado, protegido não por barreiras físicas, mas pelo próprio isolamento. As comunidades locais sempre souberam da existência das estátuas, mas evitavam falar muito sobre elas. Algumas histórias eram passadas de geração em geração, sempre com um tom de alerta. Não eram apenas monumentos antigos. Eram algo que deveria ser respeitado, algo que não deveria ser perturbado. Quando exploradores modernos finalmente chegaram até o local, ficaram impressionados com o que encontraram. Estátuas gigantes, algumas com mais de 4 metros de altura, espalhadas pelo vale sem um padrão claro, ou pelo menos, não um padrão que pudesse ser entendido facilmente. O que mais intriga qualquer pessoa que observa essas estátuas de perto não é apenas o tamanho ou a quantidade, mas sim os detalhes que parecem, ao mesmo tempo, simples e perturbadores. Diferente de outras esculturas antigas conhecidas, que buscam retratar o corpo humano com proporções mais realistas, as figuras do Vale de Bada apresentam características incomuns. Seus rostos são alongados, com olhos grandes e vazios, como se estivessem olhando diretamente para algo que não conseguimos ver. Algumas possuem braços curtos, quase colados ao corpo, enquanto outras parecem não seguir nenhuma lógica anatômica conhecida. E mesmo com essas diferenças, existe algo em comum entre todas elas: uma sensação de presença. Não é apenas pedra esculpida, é como se cada estátua tivesse sido posicionada com um propósito específico, como se estivessem ali há muito tempo, esperando. Pesquisadores que passaram dias estudando o local relataram uma sensação estranha ao caminhar entre elas, principalmente durante o amanhecer ou o entardecer, quando a luz cria sombras ainda mais intensas. Em alguns momentos, as formas parecem mudar levemente dependendo do ângulo de visão, criando uma impressão inquietante de movimento. E isso levanta uma pergunta difícil de ignorar: essas estátuas foram feitas apenas como representações simbólicas? Ou estariam retratando algo que realmente existiu naquele lugar? Outro detalhe que desafia completamente as explicações convencionais está relacionado ao próprio material utilizado na construção dessas estátuas. As análises indicam que muitas das pedras não pertencem à região imediata onde elas foram encontradas, o que significa que, em algum momento no passado, essas estruturas precisaram ser transportadas por longas distâncias. E é justamente aí que o mistério se aprofunda. O terreno ao redor do vale é extremamente irregular, com áreas de floresta densa, rios e elevações difíceis de atravessar até mesmo com tecnologia moderna. Imaginar uma civilização antiga, movendo blocos gigantes de pedra por esse tipo de ambiente parece algo praticamente impossível.
Não há evidências claras de ferramentas avançadas, nem sinais de técnicas de construção que expliquem esse feito. Alguns especialistas sugerem que pode ter existido um conhecimento perdido ao longo do tempo, enquanto outros acreditam que ainda não entendemos completamente as capacidades dessas civilizações antigas. Mas o fato permanece: alguém fez isso, alguém escolheu aquele lugar específico, alguém transportou essas pedras, e alguém as posicionou exatamente onde estão até hoje. E talvez o mais inquietante seja pensar que tudo isso foi feito com um propósito que ainda não conseguimos compreender. Com o passar dos anos, algumas teorias começaram a surgir tentando explicar a existência dessas estruturas, e uma das mais discutidas envolve a possibilidade de que o Vale de Bada tenha sido, no passado, um centro ritualístico, um local sagrado onde cerimônias importantes eram realizadas por uma civilização antiga que hoje já não existe mais. As estátuas poderiam representar ancestrais, líderes espirituais ou até mesmo entidades que faziam parte de crenças esquecidas pelo tempo. Em muitas culturas antigas, a construção de figuras gigantes estava ligada à tentativa de conexão com o divino ou com forças naturais. Mas no caso desse vale específico, existe algo diferente. A disposição das estátuas não segue um padrão facilmente identificável, o que torna difícil afirmar se realmente havia uma organização ritual ali. Algumas estão isoladas, outras agrupadas, e nenhuma parece estar posicionada de forma aleatória, ainda que não exista um padrão claro. Isso faz com que muitos pesquisadores questionem se ainda não conseguimos enxergar a lógica por trás daquilo, ou se a lógica simplesmente não segue nenhum modelo que conhecemos hoje. Entre os moradores mais antigos da região, existem histórias que nunca foram registradas oficialmente, mas que continuam sendo contadas em silêncio, de geração em geração. Algumas dessas histórias falam sobre pessoas que teriam sido transformadas em pedra como forma de punição. Outras mencionam eventos sobrenaturais que teriam ocorrido naquele vale muito antes de qualquer registro histórico. Para muitos, essas narrativas são apenas lendas criadas ao longo do tempo, uma forma de explicar o desconhecido. Mas o que chama a atenção é a consistência desses relatos, mesmo entre comunidades diferentes, separadas por distância e tempo. Os elementos principais das histórias permanecem os mesmos. Sempre existe a ideia de que aquele lugar não é comum, de que existe algo ali que deve ser respeitado. E talvez seja justamente esse tipo de conhecimento, transmitido de forma oral, que tenha mantido o vale protegido por tanto tempo. Porque, enquanto o mundo ignorava sua existência, as pessoas que viviam próximas sabiam que aquele não era apenas um conjunto de pedras antigas. Quando o vale começou a chamar a atenção de pesquisadores modernos, a expectativa era de que, com tecnologia avançada, finalmente seria possível desvendar seus segredos. Equipamentos de análise, drones e estudos geológicos foram utilizados na tentativa de entender a origem das estátuas e a história daquele lugar. No entanto, mesmo com todos esses recursos, as respostas continuaram escassas. Algumas hipóteses foram levantadas, mas nenhuma delas conseguiu explicar todos os aspectos do mistério. Pelo contrário, quanto mais o local era estudado, mais perguntas surgiam. Isso gerou uma frustração silenciosa entre muitos especialistas, que esperavam encontrar ali respostas concretas, mas acabaram se deparando com algo muito mais complexo. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão fascinante, porque, mesmo com todo o avanço tecnológico da humanidade, ainda existem locais que resistem à compreensão. Mas entre todas as teorias e estudos, existe um fator que raramente aparece em relatórios científicos: a sensação. Diversas pessoas que visitaram o Vale de Bada relatam um desconforto difícil de explicar. Não é algo visível, não é algo que pode ser medido, mas está presente. Um silêncio diferente, mais denso, um ambiente que parece reagir à presença humana. Alguns dizem que evitam ficar no local por muito tempo, especialmente quando estão sozinhos. Outros relatam a sensação de estar sendo observados, mesmo quando não há ninguém por perto. Pode parecer algo psicológico, resultado do ambiente isolado e da atmosfera do lugar.
mas quando diferentes pessoas, em momentos distintos, relatam a mesma sensação, isso começa a levantar dúvidas. Talvez o maior mistério do vale não esteja apenas nas estátuas, mas naquilo que não pode ser visto. Hoje, o Vale dos Gigantes de Pedra continua sendo um dos enigmas mais intrigantes da história humana. Um lugar onde o passado permanece em silêncio, guardando respostas que talvez nunca sejam reveladas. As estátuas continuam ali, imóveis, resistindo ao tempo, à natureza e à tentativa humana de entendê-las. E talvez seja justamente isso que torna esse lugar tão perturbador. Porque, em um mundo onde quase tudo já foi explicado, ainda existem lugares que desafiam completamente a lógica. Lugares que nos lembram que ainda sabemos muito pouco sobre o nosso próprio passado. E enquanto essas estátuas continuarem de pé, olhando para o vazio, o mistério continuará vivo, esperando por alguém que talvez nunca venha compreendê-lo completamente.